Continuação do artigo 7º, inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Aí aqui a DI 4468, a fixação da jornada de trabalho mediante lei, tal como sucedeu em relação aos assistentes sociais, além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre o tema, revela-se plenamente legítimo e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República. Seja porque a Lei 12.317 de 2010 emanou de pessoa estatal competente, artigo 22, inciso 1, seja ainda porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu in melius regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos assistentes sociais, consideradas para tanto as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral. ADI 2288. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. ADI 1764. A Lei 9.610 submete a possibilidade do contrato de trabalho por prazo determinado à existência de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A possibilidade de tais acordos e convenções é prevista na Constituição, que além de prever sua ocorrência no caso de redução do salário, artigo 7º, 6, e compensação ou redução de jornada, artigo 7º, 13, expressamente reconhece sua validade no inciso 16 do artigo 26 do artigo 7º. Ressalto que há uma tendência em respeitar a autonomia das relações de trabalho decorrentes dos acordos e convenções coletivas, cuja importância é reafirmada na chamada reforma trabalhista operada pela Lei 13.467 de 2017. Todos os direitos sociais do trabalhador, reconhecidos pela Constituição de 88, estão preservados pela norma impugnada, não havendo, portanto, afronta constitucional na criação, por lei, da modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado de que trata a Lei 9.610 de 98. O RE 590.415, que diz assim: a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Porque ela está correta? Porque, gente, se o plano ele teve aqui a essência do próprio sindicato, né, com a transação extrajudicial, não se falar em ilegalidade ou nulidade. Claro, a gente não está defendendo se o sindicato fez correto ou não. A gente está defendendo que houve a observação dos trâmites exigidos pela lei. Recurso especial... Não, extraordinário, 895.759. 1. Conforme é assentado pelo plenário do STF, no julgamento do RE 590.415, que eu li anteriormente, tema 152, a Constituição Federal reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição dos conflitos trabalhistas, tornando explícita, inclusive, a possibilidade desses instrumentos para a redução dos direitos trabalhistas. Ainda, segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacione setorialmente parcelas dos trabalhistas de indisponibilidade absoluta. É válida norma coletiva por meio da qual categoria de trabalhadores transacionam o direito ao cômputo das horas in itinere, que nem existe mais legalmente, né, salvo a questão do
rural, que a gente precisa ver com calma, na jornada diária de trabalho, em troca da concessão de vantagens de natureza pecuniária ou de outras utilidades. Aqui, Maria, é interessante a gente ver, depois a gente, quando tiver em direito do trabalho com calma, aquela conceituação bem feita por Godinho, quando ele fala normas de indisponibilidade relativa, ou melhor, direitos trabalhistas de disponibilidade relativa e direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta. Exemplo de direito trabalhista de disponibilidade absoluta é a férias anual, né? Porque o objetivo maior das férias não é só você receber o terço constitucional, e sim você descansar e repor suas energias para começar um novo ciclo de 12 meses para aquisição de outras férias. Outra coisa é a questão, por exemplo, de horas extras, que a gente pode transacionar essas horas extras para, ao invés de receber em pecúnia, com acréscimo mínimo de 50% estatuído pela Constituição, poder fazê-lo com a compensação de horários ou mesmo a questão do banco de horas, porque aí a questão da jornada de trabalho, a questão das horas extras, eles se inserem nos direitos dos trabalhistas de disponibilidade relativa, ok? Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45. Tema 932. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. ADI 5132. A Constituição da República, ao consignar em seu artigo 7º o direito à ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, inciso 29, e a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente, o trabalhador avulso, inciso 34, não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho, artigo 1º, inciso 4, e de justiça social, artigos 3º, inciso 1 a 3, 7º a 9º, 170 e 193, fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. Constitui o ógmo ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo dos seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado, considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte, ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. Antigamente, o prazo prescricional do trabalhador avulso para interpor a ação trabalhista era só os 2 anos, ele não tem o prazo bienal e quinquenal. E aí era um absurdo, tá?
porque alguns doutrinadores diriam que eram só 2 anos, inclusive na relação de emprego, ou seja, muito prejudicial ao empregado. E outro que era a corrente doutrinária que prevalecia, que era só os 2 anos após a desfiliação dele do Ogmon. E aí, às vezes era complicado, porque o cara passou 30 anos, então tinha uma pressão trintenária. Daí, houve essa ação, né, essa ADI 5132, que, meu ver, acertadamente, o STF disse que esse prazo prescricional de 2, quinquenal e bienal, deve ser aplicado, considerado com o órgão gestor. É aqui que ele mata, ó. Constitui o Ogmon ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal e bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação na prática do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte a promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção conferida ao trabalhador. ABC 48, a Lei 11.442 de 2007, 1. Regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga. 2. Autorizou a terceirização da atividade fim pelas empresas transportadoras. E 3. Afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos prevista no artigo 18 da Lei 11.442 de 2007, à luz do artigo 7º 29, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. Exatamente. Se é uma relação comercial, o prazo prescricional é aquele invocado no Código Civil. Inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Súmula 683 do STF. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. ADI 5.400. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrimen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º 30 da Constituição. Inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, são 3 cláusulas antes de discriminação, né? E aí a ADI 2096, proibição de trabalho, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. A evolução jurídica das formas de tratamento legislativo dispensado à criança e ao adolescente, da fase de absoluta indiferença à doutrina da proteção integral, a abolição da exploração do trabalho infantil de caráter estritamente econômico e elevação progressiva da idade mínima de admissão para o trabalho e o emprego. Observância dos compromissos firmados pelo Brasil no plano internacional. Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção OIT 138 e Meta 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E necessidade de respeito aos postulados que informam a doutrina da proteção integral. Artigo 227 da Constituição.
Todos os documentos internacionais, a criança vai até os 18 anos completos, né? Então, essa diferenciação entre criança e adolescente, ela é do ECA, de norma interna, e não de norma internacional. E aí, as idades mínimas para o trabalho, então, em regra, 16 anos, exceção 1, 18 anos, se o trabalho for noturno, perigoso ou insalubre, e exceção 2, 14 anos, se estiver na condição de aprendiz. Ainda que relativamente incapaz, o adolescente que completar 14 anos pode celebrar contrato de trabalho típico, desde que não seja atividade insalubre. Está errado, porque a gente sabe que com 14 anos, apenas na condição de aprendiz. Lembra? A minha regrinha menos de 18 anos, ele não pode trabalho noturno, perigoso nem insalubre. Menos de 16 anos, não pode trabalho nenhum, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. A outra questão. A emancipação civil do adolescente entre 16 e 18 anos não elide as normas de proteção ao trabalho do adolescente, como vedação ao trabalho noturno. Porque a CLT, Maria, ele adota o critério cronológico. Então, o que é a maioridade, o que é a emancipação? É você antecipar os efeitos da maioridade civil àquele que ainda não completou 18 anos de idade. Contudo, ele continua sem completar 18 anos de idade. Ora, se ele não completou 18 anos de idade, remanesce a impossibilidade de trabalho noturno, de qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. A CLT ela adota exatamente esse critério cronológico da idade e não biológico. Okay? Diferente do direito civil, né? Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Outra cláusula também que veda a discriminação, né? Então, tema 222 de repercussão geral. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente o adicional de riscos, é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. Como julgou coisa de portuário, né? Muito, Maria, muito, muito, muito. Porque, assim, portuário está em alta, porque o Brasil hoje em dia é grande exportador, né? Então, o trabalho portuário ele cresceu muito nos últimos 10, 15 anos no Brasil. E aí já sabe, né? Cresceu a quantidade de trabalhador, cresce a quantidade de demanda. Por consequentemente, cresce a quantidade de dissenso jurisprudencial sobre determinado tema. Parágrafo único do artigo 7º. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Então, já vi questões que eles falam da simplificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, e aí está errado, porque simplifica as obrigações tributárias. Foram consagrados praticamente todos os direitos constantes na Constituição, atinentes aos demais empregados urbanos e rurais. E aí ficou meio complicado para a gente memorizar tudo o que é ao doméstico. O que é que eu fiz? Eu fiz o inverso, eu fiz os direitos que não são assegurados aos empregados domésticos. São apenas os previstos nos incisos 5 do artigo 7º, que diz respeito ao piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme a lei. 14,
jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 20, proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos na forma da lei. 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 27, proteção em face da automação na forma da lei. 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissões respectivas. E 34, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. A primeira diz assim, ó, entre os direitos não assegurados, foi por isso que eu tive aquele tino de digitar os direitos não assegurados, que são menos que os assegurados. Então, entre os direitos não assegurados da categoria dos domésticos, encontram-se piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Gente, isso aqui é meio óbvio, Maria. Não existe diferenciação de extensão e complexidade de trabalho, em tese, do doméstico, concorda comigo? Então, por isso que ele não tem esse direito. Outro, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ora, qual o objetivo dessa proteção ao mercado de trabalho da mulher? É inserir mais mulheres no mercado de trabalho. Concorda comigo? Muito dominado pelos homens. No caso do trabalho doméstico, as mulheres elas já são a sua grande maioria. Por isso que não precisa dessa proteção. Para facilitar o nosso entendimento, tá? E a outra questão que estava na assertiva é adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. A gente sabe que, lastimavelmente, esse inciso não foi estendido para as domésticas. E outra questão diz, a partir da promulgação da emenda 72, que foi exatamente a emenda que alterou esse parágrafo único, o trabalhador doméstico obteve, independentemente de regulamentação, a equiparação aos trabalhadores urbanos e rurais quanto aos seguintes direitos: hora extras, verdadeiro; proteção do salário contra sua retenção dolosa, verdadeiro; seguro contra acidente de trabalho, seguro-desemprego, adicional noturno, tudo isso verdadeiro; salário família, verdadeiro. E aí ele falou piso salarial. Não foi albergado a eles piso salarial. A gente teve alteração pela emenda constitucional 72, que trouxe o parágrafo único, que deu a nova redação do parágrafo único. Então, a gente tem que fazer uma tabela com os direitos assegurados antes da emenda 72, a partir da emenda 72 e após a lei complementar 105. É 105, né? Ou é 150? Isso. Por quê? Porque alguns direitos concedidos já na redação da emenda, como fala aqui esses do final, ó, atendidas as condições estabelecidas em lei. Então, abriu a margem, mas desde que viesse uma lei regulamentar, e essa lei foi essa lei complementar que veio depois em 2016, se não me engano. Tranquilo. Então, só depois da lei que passou a ser efetivo. Ó. Desta forma, os direitos que dependem de regulamentação são os seguintes: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que foi uma lei complementar mesmo, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, isso foi só a partir da lei complementar que efetivou. Por fim, a última questão pertinente a esse tema é: a Constituição da República assegura à categoria dos trabalhadores domésticos o direito à proteção do emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Isso está verdadeiríssimo.